RFI Convida. Silvano Mendes. Ele é professor da USP, autor, entre outros, do livro Racismo e Antirracismo no Brasil, e está em Paris, onde deu uma conferência essa semana, organizada pelo Grupo de Reflexão sobre o Brasil Contemporâneo. A RFI convida hoje o sociólogo brasileiro Antônio Sérgio Guimarães. Obrigado, professor, pela presença aqui nos nossos estúdios. Quem agradece sou eu. Professor, eu me lembro de um estudo publicado, já tem uns 20 anos, pelo também sociólogo Eduardo Telles, que se intitulava Racismo à Brasileira. O senhor concorda com esse termo? E se for o caso, como o senhor definiria esse racismo à brasileira? Se é que ele existe. Olha, desde dessa época da formação de uma ideia de uma democracia racial, que é realmente, como eu disse, dos anos 40, não é? Se formou um consenso no Brasil, que a gente chama do Brasil moderno, né? De que nós não cultivamos raças, né? As pessoas têm cor. E aí é engraçado isso, né? As pessoas não têm raça, mas têm cor. Mas isso significa, basicamente, que não é admissível, ou não era admissível, certo? Um discurso racista explícito. Certo? Então, digamos, se a gente define racismo como tolher oportunidades de vida de uma parte da população baseada na ideia de raça, sim, nós temos racismo. Certo? Mas, se a gente definir racismo pelo discurso, certo? Não só de ódio, mas pelo discurso explícito de diferenças raciais, aí esse racismo deixa de ser tão explícito. Certo? Ele geralmente tem uma etiqueta de comportamento que tolhe esses excessos, essas manifestações. Pelo que o senhor diz, é uma questão, às vezes até semântica, né? De uns tempos para cá, inclusive, a gente nota que as pessoas no Brasil estão mais conscientes, ou pelo menos mais alertas quanto ao uso de alguns termos. Eu penso em inveja branca, a coisa está preta, que hoje em dia suscitam críticas. Como o senhor vê esse, digamos, policiamento semântico? É útil, é suficiente? Olha, veja só, no antigo racismo que a gente tinha, era uma coisa muito interessante. O que é o antigo racismo? O que é o racismo de hoje? Esse antigo racismo, por exemplo, vou dar um exemplo anedótico e claro. Eu entro na secretaria do meu departamento, procuro um aluno, fulano esteve por aqui, eles vão me dizer assim, aquele moreno, certo? Ou seja, a palavra negra para definir uma pessoa está proibida, estava proibida. Certo? Hoje não. Hoje você diz aquele negro, o negro é uma pessoa, como você diria, certo? Aquele louro, aquela lourinha, certo? É totalmente normal. Agora, do ponto de vista do policiamento das palavras, etc., tem um aspecto que eu considero bom, um aspecto positivo, que é o respeito, né? O respeito que você tem às pessoas. Você tem o direito de ser tratado da maneira que você acha que deve ser tratado. Certo? Então, se você acha que não deve ser tratado com certos termos, as pessoas devem respeitar isso. Então, o politicamente correto, em termos de nome, tem essa vantagem. Não é? A desvantagem, a gente já sabe, todos esses movimentos hoje, inclusive de direita, têm pisado nessas desvantagens, né? No sentido de um policiamento, digamos assim, excessivo do comportamento humano, certo? Realmente não vou dizer que não exista, certo? Mas o fato do respeito ao outro,
certo? Tratar o outro de acordo com o que ele espera ser tratado, né? Isso eu acho muito positivo. Tem quem coloque a culpa dessa situação de racismo implícito, explícito, racismo antigo, racismo atual, no tal do viés inconsciente. Que a gente poderia resumir como aqueles comportamentos, aqueles estereótipos sociais que estão enraizados na cultura e que persistem e que as pessoas continuam cometendo até sem perceber. Como mudar isso? A educação é a única maneira? Como mudar esse viés inconsciente que está tão enraizado? Eu acho que realmente isso é um pouco de educação e muito também de política, não é? É lógico que você pode ter uma ideia de outro grupo social totalmente, digamos, autorreferido, certo? E aí você não tem muita convivência, certo? Entre esses grupos, você senta numa mesa e aí você senta-se com um negro e aí de repente você começa, não tem assunto, você vai falar da escravidão, certo? Mas aí, o cara vai dizer, pô, paciência, pô, o que é que esse cara tá querendo comigo com essa história de escravidão, não sei o que e tal. Aí você vai dizer assim, mas isso está no inconsciente. Não, de certo modo está assim, é inconsciente. Às vezes a pessoa não fez por mal, realmente, né? Então, a escola, o ensino do que é a formação do Brasil, em termos demográficos, em termos do encontro de diversos povos, da conquista, certo? Pode melhorar essas percepções, certo? Mas é lógico que o negro na mesa tem que reagir na hora contra esse tipo de associação. Uhum. É mais difícil tratar esses assuntos no Brasil de 2 anos para cá? Eu não vejo exatamente assim, não. Eu acho que para algumas pessoas se torna muito difícil porque as pessoas estão tão autorreferidas no seu próprio maneira de, sabe? Que se sentem um pouco espantadas quando veem que estão ferindo as pessoas. Eu digo isso porque, visto de fora, a gente aqui acompanha a maneira como os europeus têm visto os últimos 2 anos no Brasil, mudanças políticas, e as capas dos jornais e das revistas durante a campanha presidencial diziam claramente que o então candidato e hoje presidente Jair Bolsonaro era visto como uma personalidade homofóbica, machista e racista. E que, de uma certa maneira, o discurso que era entoado por essa ala que acompanhava o então candidato legitimava discursos racistas na população. Por isso, a minha pergunta, desde que o agora presidente foi eleito, se tornou um assunto mais delicado, mais fácil de abordar, mais difícil, na academia, por exemplo. Qual impacto isso teve? Não, eu acho que o que aconteceu, e eu espero que eu não esteja sendo muito otimista, é que o candidato era uma pessoa muito tosca do ponto de vista cultural, tá? E como uma pessoa com pouca familiaridade com o mundo cultural, realmente, expressava de uma maneira muito grosseira pontos de vista totalmente etnocêntricos, racistas, etc. A reação da sociedade brasileira e da sociedade internacional, né, eu espero que tenha um efeito educativo, de que se ao menos ele continue pensando do mesmo jeito, não expresse da mesma maneira, né? É isso que não é exatamente um politicamente correto, certo? Isso significa que a população negra, a população quilombola, a população indígena exige respeito e exige ser tratada com respeito pelo presidente da República, né? Isso aconteceu em vários episódios. Então, o que a gente espera é que o presidente atual e todo o seu entorno aprenda realmente a respeitar os demais brasileiros, né? Perfeito. Muito obrigado, RF convidou hoje sociólogo e professor da USP, Antônio Sérgio Guimarães. Obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade, obrigado a vocês.